Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos muito bem na paz do Senhor Jesus, amém? E lembrem-se, viu? Seja luz na vida de alguém hoje, leva um pouquinho de paz, de carinho, de amor, de solidariedade. Gente, eu vim falar hoje um pouquinho para vocês sobre a parábola do semeador, fica lá em Mateus 13. Vamos lá? Eu abri aqui na tela do computador, vou fazer a leitura aqui para vocês. Tendo Jesus, Mateus 13, tá? Mateus 13, capítulo 1. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando no barco se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava uma parte da semente, caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou e a secou, e porque não tinha raiz. A secou porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Essa semente ela caiu entre os espinhos e os espinhos a sufocaram. Vamos prestando atenção. E outra caiu em terra boa, e outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se deles, os discípulos disseram-lhe: Por que lhe falas por parábolas? Olha o que Jesus respondeu. Ele, respondendo, disse-lhe: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Porque aquele que se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Ou seja, tem pessoas que ouvem a palavra de Deus, que ouvem o chamado de Deus, mas não compreendem. Então eu incentivo vocês a abrir o coração para prestar atenção à voz de Deus. Vocês vão entender. E aí ele continua falando. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. Tá vendo? O coração deste povo está endurecido. Olha o que Jesus fala, tá? O coração desse povo está endurecido. Cadê? Me perdi aqui. Vou voltar. Só um minutinho. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com seus ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vos vedes. Ou seja, muitos profetas queriam ver Jesus, mas não viram. E eles estavam lá vendo Jesus. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vos vedes e não viram, e ouvir o que vós ouves e não ouviram. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Se a gente ouve a palavra de Deus,
e não tenta entender e não entra no nosso coração, porque a gente tem que querer entender a palavra do Senhor Jesus. Tem que estar com o coração. Jesus, ele quer um coração puro, sincero e verdadeiro. A gente tem que estar com esse coração aberto a entender a palavra de Deus. E aí ele diz aqui que se a gente não tiver com esse coração assim, vem um maligno e toma. Olha como é que ele fala aqui. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. É chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. São aquelas pessoas que começam a servir o evangelho e por conta de qualquer motivozinho, qualquer coisinha, logo se ofende e deixa Jesus. Larga nosso mestre. Que pena. Que pena para a pessoa. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo é a sedução das riquezas, e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ou seja, essa pessoa, ela está tão cheia de espinhos que ela não consegue entender a palavra de Deus, sabe? Ou seja, as pessoas elas até ouvem a palavra de Deus, mas elas não fazem a vontade de Deus, elas não fazem a vontade do Mestre. E aí vem aqui, ó. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e a produz 100, outros 60 e outro 30. Propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Aí já é outra parábola. Essa eu deixo para depois. Então, vamos abrir os ouvidos, abrir o coração para entender a palavra do Senhor. Vamos semear a palavra do Mestre, semear a palavra do nosso Pai. Deixar a palavra entrar, porque não adianta tentar fazer a vontade de Deus e tentar fazer a vontade do mundo. Não adianta. Ou você serve a Deus ou você serve ao mundo. Não tem como servir dois senhores. Às vezes, as pessoas tentam agradar dos dois lados. Não tem como. Ou você abandona o mundo e agrada a Deus, ou você desagrada a Deus e agrada ao mundo. Eu prefiro desagradar o mundo e agradar o meu Deus, sabe? Então, o que eu digo para você hoje? Essa parábola do semeador, ela é muito importante porque ela ensina a gente como Deus ele semeia no nosso coração. A bondade, o amor, o carinho, a paz, a benignidade. E algumas pessoas não entendem isso. O semeador ele saiu a semear. E seja esse semeador, o nosso coração é a terra fértil. Deixa a palavra de Deus entrar. Seja essa terra fértil. Deixe que seu coração seja essa terra fértil. Para que Deus, através da sua vida, você consiga trazer mais almas para o reino. É chegada a hora, é chegado o momento de buscar o reino de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus que a gente tem online, tem Bíblia física. Nunca se falou tanto da palavra como agora, principalmente agora pela internet, que a gente tem esse meio de falar de Deus pela internet. Isso é muito importante, a gente tem como ultrapassar barreiras, não é verdade? E assim, existe o joio e o trigo. Naquele grande dia, ele vai ceifar. Ele vai separar o joio do trigo. E
você quer estar de que lado? Do lado do joio ou do lado do trigo? Entendeu? Eu quero estar do lado do trigo. Eu sou general do reino. Sabe? Estou aqui para buscar almas para o Senhor. Pela internet, numa fila de banco, numa fila de pão, em qualquer lugar que eu vá, falar do reino. Não me interessa o que vão falar de mim, para falar do reino. Tá certo? Pessoal, espero que tenham gostado. Manda essa mensagem para alguém se fez sentido para você. Tá certo? Beijo, beijo, tchau.